Hi students, are you okay? I'm the English teacher Marcelo and let's start a new English class. Olá alunos, sou o professor Marcelo e vamos começar uma nova aula de inglês. Hoje com um cenário meio estranho, né? Com monstros e figuras estranhas, é porque eu utilizo esse mesmo cenário para gravar meus vídeos para o canal Boca do Inferno. Hoje no tema da aula nós vamos trabalhar com prefixos, sufixos, críticas e sinopses. Ou seja, já estávamos falando sobre filmes anteriormente, agora é mais específico sobre a diferença entre crítica e sinopse. Para isso eu vou mostrar trechos de uma crítica e de uma sinopse do filme Crash, No Limite, lançado em 2004. E também vamos falar sobre prefixos e sufixos. Prefixos são aqueles termos que vêm antes de uma palavra e sufixos eles vêm depois da palavra e que alteram o sentido dela. Por exemplo, você pega a palavra conforto. Se você acrescentar o prefixo desconforto, já muda o sentido original. E você pode ainda acrescentar o sufixo vel, fica desconfortável. Aí você muda ainda mais o sentido da palavra, simplesmente com o acréscimo de um prefixo ou sufixo. E muda também a classe de palavras, porque esse conforto poderia ser tanto o verbo confortar ou o substantivo conforto. Quando você acrescenta o prefixo e sufixo, passa a ser o adjetivo desconfortável, ok? Então vamos começar com atividades que estão anexas aí em Office Word para vocês. Bem-vindos ao canal do professor Marcelo Melici. Bom, para começo de conversa, vocês estão vendo a capa de uma revista chamada Screenland, né? Essa revista Screenland traz algumas informações, né? Tem uma loira olhando meio desconfiada para trás, dá para notar o chapéu que ela está usando, o corte de cabelo e algumas informações em inglês, provavelmente atraindo o leitor para o conteúdo da revista. Então, com base nessa capa, apenas o que você está vendo aí, você vai responder as perguntas abaixo. Então, o exercício 1 está escrito assim: Look at this magazine, answer the questions. Olhando essa revista, responda as questões. A. What kind of text is this? Que tipo de texto é este? Né? É um texto jornalístico? É um livro? É um HQ? Olhando apenas para a imagem e supondo o que pode ser, né, o conteúdo dela, e ao mesmo tempo que você está vendo aí, né, os textos embaixo e tal. Eu já dei algumas pistas no começo. A B. What kind of information can we find it? Que tipo de informação nós podemos encontrar nela? Olhando simplesmente para essa capa, com as poucas informações que vocês saibam, ainda que tenha dificuldade no inglês, algumas palavras são conhecidas, né, do português. Que tipo de informação você encontra nela? C. When do you think this test was published? How do you know? Quando você acha que esse texto foi publicado? Como você sabe? Essa capa de revista aí, será que é uma revista atual, uma revista antiga? Que pistas você pode observar apenas na imagem que pode lhe dizer se é uma revista atual ou antiga? Lembrando que eu sempre valorizo o aluno que responde em inglês. Não que o que responde em português não vai ter nota, mas eu sempre dou mais nota para aquele que tenta, ainda que tenha dificuldades para responder em inglês. E a D, who is the target reader? Qual é o público-alvo dessa revista? Será que ela é para qualquer público ou ela é feita para um público específico, né? Para algumas pessoas que vão se sentir atraídos pelo conteúdo? Então, com base nisso, você vai responder, olhando novamente a capa da revista. Se vocês acham que ela foi feita para um público específico, você responde aí na letra D, ok? 2. Agora já não é mais referente à revista. Have a look at these following texts. Which one's the review? Which one's the synopsis? Olhe os seguintes textos. Qual deles é uma crítica e qual deles é uma sinopse? Então, vocês estão vendo dois textos que eu estou mostrando para vocês. A pergunta é, qual desses textos você acha que é uma crítica e qual deles é uma sinopse? Olhando pelas palavras-chave e tal.
Obviamente que você sabe que uma crítica ela tem muito mais adjetivos, tem a opinião do autor, né? Enquanto a sinopse ela já é mais sucinta, ela vai direto ao que a história trata, sobre o que ela fala, né? Para de repente interessar alguém para ver ou não o filme. Exercise 3. Study the underlying words in the texts. What they means, give the translation. Vocês vão notar que os dois textos possuem palavras grifadas. Palavras como subject, blames, failing, later on, link. No outro texto, carjack, behavior. Então, place, lead, locksmith. Então são palavras em inglês, né? E elas estão grifadas, estão perguntando para vocês se você sabe o significado delas. Então é para você dar a tradução de cada uma delas. Como fazer isso? Vai precisar de uma pesquisa. Então algumas acho que talvez vocês até consigam descobrir. Por exemplo, no primeiro texto tem a palavra guns. Né? Geralmente os alunos costumam saber de cara o que significa. Mas se não souber, pesquisa. Aí você escreve aí no 3 guns igual e põe a tradução, ok? Read the text carefully now. Mark T for true and F for false, according to the information you find. Então são frases, né, referentes tanto à crítica quanto à sinopse, e para vocês colocarem T para verdade, F para falso. Qual a informação é verdadeira e qual a informação é falsa. Por exemplo, letra A. Crash is a film about conflicts caused by racism. Crash é um filme sobre conflitos causados pelo racismo. The reviewer thinks that actors and actresses are very good. O crítico acha que os atores e atrizes são muito bons. The film is called Crash because the main characters get killed in a car accident. O filme é chamado Crash porque os personagens principais morrem em um acidente de carro. D. The film is called Crash because of the car crash that happened and unites the stories. O filme é chamado Crash porque um acidente de carro acontece e une as histórias. E. The reviewer thinks the director's opinion on racial themes are negative point. O crítico acha que a opinião do diretor para temas racistas são aspectos negativos que ele viu, que ele notou no filme, ou seja, ele apontou isso como falhas do diretor pela opinião que ele aponta sobre racismo. Agora sim, nós vamos começar a falar sobre prefixos e sufixos. Prefixos são aquelas vamos dizer, é um termo que a gente acrescenta à palavra e que atribui a ela um outro significado. Só que ele vem antes da palavra, o sufixo vem depois. Então, por exemplo, você pega a palavra anormal. Anormal ela é composta do prefixo a e o normal, que é o substantivo. Então, você pegou o substantivo normal e acrescentar o a, o prefixo a, vira anormal. A mesma coisa, vamos usar o exemplo que tem aí na tabela. Comfort é o verbo, é a palavra substantivo, né? Tanto substantivo quanto o verbo, part of speech, né? A classe de palavras, substantivo ou verbo, confortar ou conforto. Você pode acrescentar essa palavra o prefixo un e o sufixo able, formando uncomfortable, que significa not comfortable. Que aí ele antes era um substantivo e um verbo, ele passa a ser um adjetivo. Então o que você vai fazer nesse exercício 5? A chamada é assim: In English, we can form words by adding a prefix or suffix. Study the following table and complete it with words from the first text. Então tem na primeira coluna words, né, que são as palavras, comfort já está feito. Você vai fazer para o power, o logic e o link. Então está dizendo, power é um substantivo, né, um noun. Ele não é possível acrescentar um prefixo, mas é possível acrescentar o sufixo full. Que palavra forma se acrescentar o full ao power? Aí ele ganha o significado strong, full of power, que ele passa a ser adjetivo. A mesma coisa logic, que
que é um substantivo, mas que permite o acréscimo do il no começo, que é um prefixo, e o sufixo al para formar uma nova palavra. Então você vai pegar a palavra logic e vai acrescentar o prefixo e o sufixo e vai completar aí no 2. E a mesma coisa com link, que é um substantivo, um verbo, né, ligar, relacionar, que é possível você acrescentar o sufixo ing, para a palavra link, que ganha o significado something that links, algo que liga, que relaciona, that joins together, que deixa as coisas juntas, e ele é um adjetivo. E exercise C. Based on your knowledge of words, suffixes and prefixes, can you guess the meaning of each underlined word? Baseado no seu conhecimento de palavras, né, sua bagagem de palavras e sufixos e prefixos, será que você consegue descobrir o significado dessas palavras grifadas? Então, o que você vai fazer é traduzir as palavras grifadas. Então, por exemplo, a primeira, oxygen is an invisible gas. Oxigênio é um gás invisível, mas o que interessa aí para a letra A é que você traduza invisible como invisível. Então, você vai escrever invisível. E a mesma coisa você vai fazer na B, C, D e E. Você vai ler a frase e vai tentar descobrir o que significa a palavra grifada e vai colocar. O ideal é que você não pegue o dicionário, não traduza. Você vai pelo sentido geral. Se você errar a tradução, não tem problema. E a última, the last one. Compare the words in the following groups. Can you guess the meaning of this suffix and prefix? Follow the example and use Portuguese if you prefer. Compare as palavras dos seguintes grupos. Você consegue descobrir o significado dos sufixos e prefixos? Siga um exemplo e use o português se você preferir. Então, um exemplo que eles dão é assim: polytaste, polygam. Essas duas palavras, o que elas têm em comum? O prefixo poly. O que significa poly? Eles responderam em inglês, many, significa muito, ou seja, indica grande quantidade. O que você vai fazer em cada uma delas? Você vai tentar descobrir o significado dessas palavras em negrito. Neolithic, neologism, neonate. O que significaria neo, então? E o miss, da B, e o less, da C, e o east, da D, e o I, na letra I, O que será que significa para formar a palavra teacher, reviewer, lawyer? Ok? Bom, é isso. Isso é basicamente o que vocês devem fazer em relação a esses exercícios que estão no anexo, né? Numa atividade do Office, do Word Office. Vocês podem responder nela própria, né, se vocês conseguirem, ou você pode responder no caderno, tirar uma foto e mandar como atividade do Google Classroom, ok? E aí nós, né, vamos continuar falando sobre prefixos e sufixos, críticas e sinopses nas próximas aulas, ok? Então até a próxima, tchau!